Amém, irmãos? Jó, capítulo 1, versículo 1. Então fala o texto assim, ó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Por enquanto só esse texto aí, amém, irmãos? Olha só, como nós comentamos essa palavra no início do culto aqui, que as forças do mal muitas vezes se levantam quando alguém está fazendo a vontade de Deus. E era o caso de Jó. Ele era um homem íntegro, reto, né, e fazia as coisas que agradavam a Deus. Por isso as forças do mal, por isso o diabo cismou com o Jó. Porque o Jó ele era uma pessoa influente, porque se ele fazia aquilo que agradava a Deus, ele influenciava outras pessoas pela presença de Deus que estava nele. E aquilo incomodava o adversário. Então veja bem, irmãos, da mesma forma hoje eu e você, nós somos filhos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Quanto mais nós estivermos fazendo a vontade de Deus, mais a presença de Deus vai vir sobre nós, mais nós vamos influenciar outras pessoas e mais o inimigo vai se levantar contra nós. Porque nós, tendo a presença de Deus, nós já começamos a fazer a obra de Deus nessa terra. Só o fato de você estar perto de uma pessoa que está com um problema espiritual, com uma opressão, você estando cheio da presença de Deus, você vai ser influência na vida daquela pessoa. A luz, ela resplandece sobre as trevas. Então a luz, ela resplandece sobre as trevas. E isso incomoda quem? Incomoda as forças espirituais do mal. Então é isso que acontecia com Jó. Ele era um homem de Deus. Tudo isso aconteceu com Jó não porque ele pecava, né? Mas porque ele fazia a vontade de Deus. Irmãos, tem um texto depois que nós vamos abrir lá no Segunda Crônicas, uma situação semelhante a essa, de alguém que servia a Deus, alguém que fazia a vontade de Deus, e houve uma situação contrária. Mas nessa passagem, irmãos, que nós vamos ler lá no livro de Segunda Crônicas, ali ele nos mostra como nós devemos nos posicionar quando o diabo se levantar contra nós. Então, às vezes, as pessoas ficam numa luta, né? Quando as coisas não dão muito certo, né, na nossa vida, né? Às vezes a gente fica numa luta, mas a gente tem que perceber uma coisa. Se a gente estiver fazendo a vontade de Deus, né, lá na frente Deus vai nos dar vitória e aquele mal que está se levantando vai cair por terra. Amém, irmãos? Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Segunda de Crônicas. Você vai voltar para trás, deixa eu ver, você vai voltar para trás aí, amém? Pouquinha coisa para trás aí, vai voltando, você vai achar Segunda de Crônicas, capítulo 20. Vou pegar mais um caso aqui, irmãos, de alguém que servia a Deus e fazia a vontade de Deus. Amém? Todo mundo achou lá? Segunda de Crônicas, capítulo 20. Diz assim o texto, ó. Diz assim o texto, ó. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menonitas, vieram a pelejar, a lutar contra Josafá. Josafá era um homem de Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Grande multidão vem contra ti. Da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em... Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. Amém, irmãos? Olha só, qual é a posição que Josafá teve aqui em meio àquela multidão que vinha contra ele? Então, às vezes, vem umas multidões contra nós, que a única coisa que nós temos que fazer é usar a nossa fé.
A única coisa que nós temos que fazer, a posição que nós temos que tomar é usar a nossa fé. Murmurar não resolve, espernear não adianta, mas aqui o Josafá deu uma direção para mim e para você, mostrando, né? Josafá se posicionou aqui, hoje Deus quer nos mostrar como nós nos posicionamos, como se posicionou Josafá. Então aqui ele nos deu uma lição, como nós nos posicionar em meio à adversidade. Então quando veio a multidão, Josafá não murmurou, Josafá não chorou, não esperneou. Ele usou a fé. Então fala aqui que ele ficou com temor, mas ele, aqui no versículo 13, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregou um jejum em todo o Judá. Então o que ele fez? Né? Ele se pôs a buscar a Deus, quando soube notícia que vinha uma multidão contra a vida dele. Ele começou a orar e começou a jejuar. As armas que Deus nos deu são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém, irmãos? Então veja bem, essa passagem que nós temos lendo aqui, irmãos, aconteceu lá que veio uma grande multidão contra Josafá. Às vezes a multidão é contra você, contra mim. E Deus está falando nessa noite que a fé derruba toda a fortaleza que se levanta. Amém? Quer ver, irmãos, quer ver aqui no versículo 12, vamos lá para o versículo 12. A oração de Josafá, olha só. Ele fala assim: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Então tem situações que se levantam, irmãos, que nós não sabemos o que fazer. E o Josafá deu mais uma lição aqui. Ele ficou com os olhos focados em Deus. Nós não sabemos o que fazer, mas nós temos buscando a tua presença. Nossos olhos estão em ti. Nós temos aguardando o teu agir, o teu mover nessa situação. Então foi essa posição que ele tomou em meio à adversidade. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas em meio à adversidade agem o contrário. Não agem assim, não usam a fé. E às vezes está sendo atacado porque está fazendo o quê? A vontade de Deus. Sempre que fizermos a vontade de Deus, vamos mexer com as forças do mal. Então ele vai criar uma situação aqui, outra colar, para tentar tirar o nosso foco, tentar tirar a nossa paz. O Jó não conseguiu tirar o foco, o Jó ficou focado, né? Ficou focado até o fim. Deus restaurou tudo aquilo que o inimigo, né, tocou na vida dele, por permissão de Deus. E fala que a Bíblia é que Deus restaurou tudo aquilo. Porque Jó ficou o quê? Murmurando, chorando? Não, ficou na fé. Ele não murmurou de Deus, ele ficou firme. Amém, irmãos? Assim temos que ser nós, em meio à adversidade. Nós temos que ser firmes, né? A Bíblia diz que o dia mau vai vir para todo mundo. O dia mau vai vir para você, vai vir para mim, o dia mau vai vir para todos. Mas se nós tivermos, né? Quando vier o dia mau, nós ficar focado em Jesus Cristo. Eu estou fazendo a vontade dele, então ele vai agir nessa situação e vai mudar esse quadro. Então muitas vezes o diabo pede para peneirar nós. Lembra que a Bíblia diz que o diabo pediu para peneirar o Pedro? Muitas vezes nós somos peneirados, ó. Vê se esse camarada está na fé mesmo. Está na fé porque tu abençoa ele. Foi o que ele disse para o Jó. Foi o que o diabo disse para Deus, né? O Jó, ele te glorifica, ele te dá culto, ele é sujeito a ti. Por quê? Porque tu deu riqueza para ele, tu deu tudo que foi de bom para ele, como que ele não vai te adorar? Né? Então, o diabo disse, não, então, ele falou para Deus assim, toca nele para ver se ele não vai, deixa eu tocar nele para ver se ele não vai vai murmurar, se ele não vai te rejeitar, se ele não vai te deixar de lado. E aí Deus permitiu que o diabo tocasse. E assim é nós, irmãos. Né? Deus vai nos abençoando, surge um vento contrário, às vezes é permissão de Deus para, né? Nós temos às vezes sendo peneirado por permissão de Deus. Então é importante nós entender essa palavra aqui. Às vezes as pessoas acham que a gente vem para a fé, você é de Jesus, né? Não pode acontecer vento contrário. Principalmente quando você está fazendo a vontade de Deus, vai vir os ventos contrários. E cada vez que vem um vento contrário e nós usar a nossa fé
e nós focar em Deus e não olhar para o problema, olhar para Deus, para que Deus venha derrotar aquele problema, nós vamos crescer espiritualmente. E a presença de Deus também vai crescer sobre nós. Amém, irmãos? Então nós não devemos murmurar. Eu conto um caso que aconteceu com nós aqui na igreja, nós tinha igreja embaixo. Teve uma época, irmãos, que nós não estávamos entrando dinheiro para pagar o aluguel. E o que acontece? Normalmente as pessoas murmuram. Por quê? Porque tu está fazendo a obra de Deus. Tu está lá orando, está jejuando, está pregando a palavra para as pessoas e as coisas não estão andando muito bem. Normalmente as pessoas murmuram, mas eu estou fazendo a tua vontade, certo? Não é para mim estar aqui. Mas ali havia o quê? Uma resistência espiritual. E eu comecei a orar, fui para o monte orar e não murmurei, porque Deus é bom. Comecei a enfrentar o mal como fez Josafá. E aquela muralha caiu por terra e nós tínhamos dificuldade de pagar o aluguel. Nós hoje pagamos aluguel lá em Santo Antônio e nunca mais atrasamos um aluguel. Então, olha só, sempre quando nós nos posicionarmos, Deus vai dar vitória para nós. Amém, irmãos? Tudo que o diabo queria ali que eu murmurasse de Deus. Deus, eu vim de longe fazer a tua obra, aquela conversa toda. Aquilo não ia dar nada. Mas Deus queria que eu me posicionasse como fez Josafá. E Deus deu a vitória, irmãos. É assim que nós temos que nos posicionar diante da adversidade. Amém? Vai surgir, vai. Mas você é de Jesus. E Jesus falou, lembra? Lá no livro de João, Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo, ele também passou por aflições, por ele fazer a vontade de Deus. Mas ele venceu. Amém, irmãos? Então isso que acontece na vida do cristão hoje. Às vezes o cristão não entende muito bem esse processo. Mas é assim que funciona. Né? É só nós meditarmos aqui na palavra. Josafá, por exemplo, Josafá era um homem de Deus. Era líder do povo de Deus lá. Né? Mas ele não murmurou, ele usou a fé. Ele usou a fé para vencer aquela multidão. Nós não lemos todo o texto, lê em casa isso aí, irmãos. Nós estávamos no jejum aqui no domingo passado, e nós estávamos meditando sobre essa palavra aqui. Eu comentei com o José, nós palavras que eu mais gosto do Antigo Testamento é essa de Josafá. Porque mostra uma reação de fé meio ao problema. E é essa mesma reação que eu e você temos que ter. Amém, irmãos? Busca a Deus, que Deus tem a solução. Por isso que ele já nos ensinou a orar, a jejuar, a clamar, né? Porque ele sabia que ia surgir essas batalhas aí, mas que ele está com nós, né? E ele disse, né, irmãos, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Então o Josafá orou e não prevaleceu. Né? Quando eu tive o problema que eu orei, o diabo não prevaleceu. Com você vai ser a mesma coisa. Se você ficar firme na fé, não vai prevalecer. Aquele problema vai cair por terra. Você vai sair mais forte ainda do que você, que quando começou aquele problema. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, irmãos, é para levantar a tua fé. Essa palavra aqui não é para botar você para baixo. Na verdade, Deus não bota ninguém para baixo. Quem bota para baixo é o diabo. Deus, ele quer levantar a fé das pessoas. Ele quer fazer você ser vencedor neste mundo tenebroso. Amém? Então, essa palavra aqui veio para mostrar para você que se tem um problema, tem uma dificuldade, levanta a cabeça e faz o que o Josafá fez. Dobra o teu joelho e começa a orar, e começa a jejuar, e começa a clamar. Você vai ver que as coisas vão para o lugar e aquela força do mal vai cair por terra. Amém, irmãos? Essa é a fé que Deus quer passar para nós nessa noite. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Amém? Então, se eu disser para você que não vai vir vento contrário, eu não vou estar sendo verdadeiro com você. Porque o próprio Jesus falou que ia vir o vento contrário. Mas Deus está nos dando aqui a estratégia e a direção para vencer os ventos contrários. Amém, irmãos? Deus está nos dando a direção. Que talvez eu estou falando para pessoas aqui que estão passando o vento contrário. Né? Talvez eu estou falando para pessoas que estão com problemas grandes. Né? E a palavra dessa noite está nos mostrando que esse problema que tu estás passando, se tu usar a tua fé, tu vai vencer e tu vai sair vencedor. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então Deus, ele veio nessa noite com essa palavra para nos instruir, para nos ajudar. Porque o vento contrário vai surgir. Se não surgiu, um dia vai surgir, você já vai estar preparado. E se talvez está surgindo, você usa as armas que o Josafá usou ali. Oração e jejum, para derrubar o gigante. Amém? Tem forças do mal que só vão sair com jejum e oração. Está escrito.
Então essa é a arma que nós temos. Amém? É que nem você vai matar um leão com o quê? Com a espingarda de pressão? Não, tem que ser com uma arma pesada. Para derrubar o inimigo tem que ser essa arma pesada, que é o jejum e a oração. Amém? Então, olha só. Tem uma passagem lá no livro de João, não precisa você abrir, só vou encerrar com essa passagem aqui, que diz assim, irmãos, Jesus Cristo falou assim, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu toda a contrariedade. Amém, irmão? Fica aqui essa palavra para você. Talvez se você murmurou em meio à dificuldade, aí faz uma oração, acerta com Jesus isso. Pede perdão para Ele. Tem um louvor que fala, né, que não é para nós murmurar. Não murmure não, não murmure não. Deus não gosta de murmuração. Deus gosta de fé. O que agrada a Deus é a fé. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 6, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Ele se torna abençoador daquele que busca Ele. Então, se buscar, Ele vai abençoar. Amém, irmãos? Então, não temos força nenhuma em nós mesmos, mas os nossos olhos estão em Ti. Ô irmão, você está lá no livro de 2 Crônicas, né? Olha só o que Deus falou aqui, ó. Olha só a resposta de Deus pela oração do Josafá e todo o povo lá. Amém? Então diz assim o texto, no versículo 15. Versículo 15. Amém? Diz assim, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Olha só, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois essa peleja, essa luta não é vossa, mas é de Deus. Olha só isso aqui, irmãos. Depois que ele botou em oração e jejum, o que Deus falou para ele? Não tenha medo, não tenha mais medo. Ele estava com medo, né? Não tenha mais medo. Porque essa luta, essa guerra não é de vocês. Desde o momento que vocês orarem e jejuarem, essa guerra passou a ser minha. Não temas, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão que vem contra vós, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Quem vai guerrear por nós orando e jejuando, é o próprio Deus. Porque é uma guerra espiritual. Não temas, porque essa luta, essa guerra agora é minha. Por que Deus falou aquilo para Josafá? Porque eles oraram e jejuaram, eles estavam buscando a Deus. Deus se agradou daquilo. Não temos força, mas nossos olhos estão em Ti. E aí veio o Espírito Santo sobre o profeta que falou, não temas. Que a partir do momento que vocês começaram a orar e jejuar, essa guerra passou para minhas mãos. E nessa guerra vocês vão ser vencedores. E depois no final ali, né, mostra que Deus deu vitória. Vocês viram ali, tinha vários países, vários povos reunidos para destruir o povo de Deus. E Deus enviou uma cilada lá, eles se mataram entre eles mesmos. O povo de Deus nem fez força. Eles se mataram entre eles lá. Lê todo em casa lá que você vai ver mais para frente que vai mostrar o final disso. Diz que Deus agiu e entre eles se mataram. Quando o povo de Deus chegou lá, estava tudo morto. Então Deus agiu a favor do povo que clamou a Ele. Assim é contigo. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo nos chamou para ser pessoas guerreiras, ser pessoas de fé. Amém? Não sei que hora nós temos ali. Amém, irmãos? Olha só, nós vamos ungir com óleo aqui então. E nós vamos fazer aquela oração aqui para Deus nos abençoar, amém? Mas olha só, se você, né, está com alguma dificuldade, algum problema e murmurou, pede perdão nessa noite, porque Jesus Cristo Ele nos perdoa, nos lava com o sangue dele. E vamos sair daqui forte para vencer essa batalha que está se levantando contra você, amém? Deus quer que você venha sair daqui colocando a tua fé em ação a partir de hoje, amém, irmãos? Eu pedi para o Deoclésio ungir com óleo ali, para nós fazer essa oração aqui. Passa o tempo, né? 8h30 já.
nós vamos fazer aqui uma oração para as pessoas que estão nos assistindo aqui da mesma forma, amém? Olha só, irmãos, uma palavra muito simples aqui, mas nós colocando em prática, nós vamos ver o resultado. Amém? A Bíblia diz que é para nós observar a fé que tiveram os antigos. Né? Então, vamos observar lá a fé que tiveram os antigos. Amém? Amém? Agradecer aqui os irmãos que estão nos visitando aqui lá de Porto Alegre. Deus abençoe os irmãos. Vocês são bem-vindos aí, viu? Obrigadão. Bom ver vocês de novo aí. A gente já tinha se conhecia já tempo atrás, né? Deus abençoe. E os irmãos do Procel, Deus abençoe vocês. Amém? Amém, irmãos? Então, olha só. Agora nós vamos fazer uma oração. Agora nós vamos entrar em guerra contra as forças do mal aqui, para você sair bem aqui nessa noite. Amém? Então nós vamos ficar de em pé. Amém? Olha só, você vai fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração juntos aqui. Depois nós vamos orar, vamos clamar a Deus. Amém? Então fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico a Ti por essa palavra de fé que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Jesus, eu quero te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Me perdoa e me lava com teu sangue. E tira de mim tudo aquilo que está atrapalhando a minha vida. Jesus, que teu Espírito Santo venha me dar força e coragem para colocar em prática a palavra que eu ouvi aqui. E eu já te glorifico e te agradeço. Amém. Amém, irmãos? Olha só, você vai permanecer com teus olhos fechados. Então eu vou orar aqui e você vai falar com Jesus aí, amém? Como eu falei para você antes, se você reclamou de Deus de uma situação que aconteceu, acerta, faça uma oração com Ele, está disposto aqui te renovar e te fortalecer nessa noite, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me humilho, Pai, aqui, Deus, em Tua presença nessa noite. Quero Te glorificar, meu Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu aqui, meu Pai, levantando a nossa fé, mostrando que tudo é possível àquele que crê. Então, meu Pai, oramos aqui reconhecendo nossos erros, os nossos pecados. Ouça aqui o nosso clamor de pedido de perdão, meu Pai. Faz todos livres aqui nessa noite, de toda amarra, de toda atadura, meu Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti. Todos esses espíritos acusadores são amarrados aqui. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios. E amarrados agora em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem a vida dela agora. Sai! Sai! Vai embora todo espírito acusador. Essa pessoa passa a ser livre aqui, meu Pai, de toda amarra, de toda atadura nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pelo Teu mover aqui. Que a Tua presença, ela cresça aqui, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo cresça sobre essa pessoa aqui nessa noite.
É a tua presença que vai dar força para essa pessoa vencer essa dificuldade, vencer esse desafio que tem se levantado ou que ainda vai se levantar. Então clamamos pela tua presença sobre essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós enfrentamos todos os demônios que têm se levantado contra essa pessoa, seja a força do inferno que for. Eu compro a briga dessa pessoa, eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora do caminho dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, aquele peso, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele mal-estar na alma, eu amarro vocês, demônios, eu arranco vocês da alma dela agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora daí com esse mal-estar. Faz a alma dela livre aqui, meu Pai, nessa noite, livre desse mal-estar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele levante, Pai, toda aquela fúria do inimigo, que tem todo aquele mal que tem sido pago, invocado contra essa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor, eu desfaço todo o encantamento. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora do caminho dessa pessoa agora. Todos vocês, demônios, que têm cismado com essa pessoa, que têm se levantado contra ela, por ela estar fazendo aquilo que agrada a Deus. Em nome de Jesus Cristo eu amarro vocês agora. E no nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora, saiam daí agora, fora da vida dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda perturbação, meu Pai, na madrugada, esses demônios que oprimem essa alma na madrugada, trazendo a insônia, o medo, o pesadelo, são amarrados agora. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora agora, saiam com essa perturbação de vocês. Meu Pai, vem mais com a tua presença. Onde há, meu Pai, uma enfermidade no corpo físico, cresça o teu poder aqui. Nós não aceitamos essa enfermidade agora, Pai. Amarramos o espírito de enfermidade, o espírito familiar. E no nome de Jesus Cristo, todo o mal que gera essa enfermidade, solta o corpo dessa pessoa agora. Em nome do Senhor Jesus, sai, vão embora daí com esse mal-estar. Saiam daí agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós clamamos nesse dia a Ti, meu Senhor. Nós clamamos, Te invocamos, para que essa pessoa venha sair bem desse local aqui. Então nós Te pedimos, Pai, age na vida de todos. Que o Senhor venha injetar Teu poder sobre essa pessoa, para levantar e fortalecer a fé dela. Que todos venham sair daqui, meu Pai, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Vai tocando, meu Pai, vai enchendo essa pessoa da Tua presença. Renova ela aqui nessa noite. Renova a fé, renova a força física dela, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós Te pedimos. Que o Teu Espírito Santo venha impulsionar, dar força para essa pessoa encarar, meu Pai, esse problema que tem surgido, essa dificuldade que tem surgido. Que Teu Espírito Santo venha dar força e disposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que a Tua presença, o Teu poder, Senhor Deus, venha gerar paz no coração dessa pessoa. No lugar daquela angústia, daquele mal-estar, venha a Tua paz, venha a Tua presença. Abençoa todos aqui que estão nos assistindo pelo Facebook. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós Te pedimos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos aqui